Bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei em que momento você está assistindo esse vídeo. Me chamo Alexandre Mendes Monteiro, sou da Universidade Federal Mato Grosso do Sul, campus do Pantanal, faço o curso de Ciências Biológicas de Licenciatura, como vocês já me viram aqui no YouTube. O vídeo ele é destinado ao trabalho que eu estou fazendo da faculdade. Agora é da matéria Ambiente e Saúde. Estou realizando esse trabalho juntamente com a minha colega Kate de Oliveira. Vai estar aqui, né, vou deixar aqui nem no vídeo anterior para vocês poderem seguir junto comigo para não ficarem perdidos, tá bom? Então eu vou deixar em camadas, vocês vão ver certinho e aí a gente vai estudando e aprendendo junto a nossa matéria. Então vocês já vão estar ligados de como que é mais ou menos a faculdade, né? Para vocês terem uma ideia. Apesar que a professora também está assistindo. Bom, o nosso tema de hoje é doenças negligenciadas. O foco principal que uma dessas doenças, que é o que a gente vai falar, uma dessas doenças, que é a paracocidioidomicose. Eu tô lendo aqui porque é difícil falar esse nome, é um nome muito longo. Paracocidioidomicose. Esse é uma das doenças que a gente vai estar falando. Mas primeiro a gente precisa saber o que é doenças negligenciadas. Doenças negligenciadas são aquelas causadas por doenças infecciosas e parasitárias, como parasitas. E são consideradas endêmicas em população de baixa renda. Como assim endêmica? Endêmica é quando há um acúmulo muito grande desse tipo de doença, desse tipo de infecção em uma determinada população, em uma determinada sociedade. Aqui, como destacou, as doenças negligenciadas, elas são especificamente dadas em população de renda baixa, porque não tem condição de tratar ou procurar tratar daquela doença. E é negligenciada, como o próprio nome diz, que são negligenciadas porque não há investimento naquele local, não há recursos naquele local para que interrompa esse meio de infecção, esse meio de espalhar essa infecção ou esse parasita. Mas voltando agora que a gente já tem uma ideia do que seria doenças negligenciadas, vamos falar de uma delas, que é a paracocidioimicose. A gente vai falar um pouquinho sobre o que é, o que causa, como ocorre essa transmissão, quais são esses sintomas, como é feito o diagnóstico e como é feito o tratamento para esse tipo de doença, se há tratamento, se não há. Bom, mas no início, o que é a paracocidioimicose? É uma micose progressiva de pele, mucosa, linfonodos e órgãos internos. Ou seja, é um parasita. Esse parasita ele vai atingir todas essas partes do corpo. Aqui a gente está vendo uma imagem desse parasita, como ele é. Mais pra frente a gente vai ver o que causa esse parasita e depois o meio de transmissão. Mais um dos pontos que acabei de destacar, ele vai afetar principalmente também o órgão interno. E às vezes a gente não percebe. Tá, mas o que causa esse tipo de parasita? Bom, ele é causado por um fungo, outro nome difícil, termodimórfico. Mas o que seria um termodimórfico? O termodimórfico ele é considerado assim porque quando esse fungo ele é exposto a uma temperatura de 25 a 37 graus Celsius, ele se transforma de um micelo para levedura, tornando-se patogênico. Patogênico, na realidade, o nome patogênico é um nome que se dá àquele parasita ou aquele vírus, aquele fungo que pode causar uma doença. Então, patogênico é algo que pode vir dar uma doença, que pode causar uma doença. E como dito, é um fungo. Esse fungo ele é termodimórfico do gênero. Vou deixar aqui, vai estar por aqui para vocês escrito,
Dioides spp, com destaque para duas espécies patogênicas, ou seja, ela distingue em duas espécies. A primeira, brasiliense, e a segunda, litrus, a lutzi. Mas aí pergunto, como ocorre esse meio de transmissão? A paracocidioimicose, ela é contraída ao respirar, com a inalação de partículas brasilienses, tá bom? Vocês já vão saber que é uma das patogênicas lá que a gente viu que ela é dividida em duas, ou seja, há duas espécies de paracocidioides. Esse fungo ele vive no solo, então quem vai contrair principalmente esses tipos de fungos são aquelas pessoas que mexem com agricultura, são os agricultores, que eles estão mexendo com terra, com solo. Por isso é comum afetar os moradores da área rurais. Então, quando você está morando lá perto daquela área rural, onde há aqueles agricultores, aqueles fazendeiros que mexem com a terra, tem uma probabilidade maior de você contrair esse tipo de doença, porque ao inalar, tá no ar na realidade esse tipo de fungos. Pesquisa. Esse tipo de doença, depois de inalado, depois de ir pro pulmão, ele segue dois caminhos. O primeiro, ele se espalha pela corrente sanguínea e linfática para outros órgãos do corpo, como pele, glândulos linfáticos, fígado, baço, pele e cérebro. Ou eles podem permanecer silenciosos, de forma latente dentro de lesões provocadas nos pulmões durante muitos anos, até que essa doença se desenvolva, principalmente durante situações de enfraquecimento da imunidade, como desnutrição, alcoolismo, tabagismo, uso de remédios, infecção pelo HIV. Ou seja, ele pode já de início causar os sintomas, dar a doença, ou ele pode basicamente permanecer parado até que um dia, claro, ao decorrer do tempo ele vai estar atingindo os seus órgãos, mas você não vai estar percebendo. O segundo caminho é o mais frequente, pois em geral é mais comum se contaminar com fungo ainda quando criança ou adolescente, como eu disse para você, lá nas áreas rurais. Quem mora lá perto, principalmente crianças, são mais suscetíveis a pegar esse tipo de fungos, porque o corpo não está completamente com o sistema imunológico definido, não está completamente com o sistema imunológico fortalecido. No entanto, geralmente os sintomas surgem na idade adulta. É importante lembrar, gente, e destacar aqui que essa doença ela não é transmissível de humano para humano. Ou seja, o único meio de transmissão é ao respirar. Tem uma imagem aqui com vocês do slide feito pela Kate, onde tem esse processo. Até animais podem pegar esse tipo de doença. Mas quais os sintomas dessa eu tenho dificuldade disso. Mas quais os sintomas dessa doença, dessa paracocidioimicose? Primeiro, a perda de apetite e fraqueza. Olha, gente, uma coisa que eu destaco sempre é que, às vezes, os sintomas são parecidos com outras doenças. Por isso é necessário procurar um médico. Sentiu qualquer coisa, procura um médico, porque o médico ele vai te encaminhar, vai te examinar. Então, procure um médico. Palidez, emagrecimento, febre. Olha só, esses 4 aqui a gente já poderia falar que seriam o que é verme, solitária, né? Uma solitária dentro da barriga. A gente não tem ideia. Falta de ar e tosse, que pode ser com ou sem presença de sangue. Lesões na pele ou mucosa, principalmente na face, boca, lábios, gengivas, provocando dificuldades na mastigação e deglutição. Surgimento de ínguas pelo aumento de ângulo linfático, que também é chamado de
linfonodomegalia, aumento do fígado e do baço. Vocês podem perceber que esse tipo de doença, ele vai comendo você por dentro, por fora, não importa. Ele pode, como eu falei lá no início, ele pode aparecer na pele, pode aparecer internamente. Internamente, geralmente não percebemos. É difícil, talvez por isso que lá pra frente, só lá pra frente, vamos perceber esse tipo de doença. Mas como que é feito o diagnóstico dessa doença? Primeiro, é laboratorial e clínico. Eles pegam um pedaço da pele ou um pedaço da secreção, da mucosa, levam no laboratório e lá eles vão verificar a levedura. Então lá eles fazem o processo de levedura para ter a confirmação de que tipo de parasita é aquele. A sorologia e a histopatologia também são consideradas na confirmação diagnóstica da PCM. Exames complementares como o hemograma, provas bioquímicas e exames de imagem pode auxiliar o diagnóstico. Quando for fazer o raio-x do pulmão, percebe-se que há uma mancha ou algo do tipo, eles já fazem também um exame que vai diagnosticar se você está ou não com esse parasita. Como diagnóstico diferencial, cita-se a investigação laboratorial para tuberculose, hanseníase, leishmaniose tegumentar, sarcoidose, neoplasia e outras micoses sistêmicas. E como que é feito o tratamento dessa nossa querida doença, que não é nada querida? Dependerá muito do estado clínico do paciente. Formas leves e moderadas. A primeira escolha é a itraconazol. A itraconazol, vou deixar aqui a imagem para vocês, é para dado para essas pessoas que estão na forma leve, que estão no início desse tipo de parasita. E sim, essa doença infecciosa parasitária, ela é tratada por remédio, ela é tratada por remédio. A segunda escolha, dependendo do médico que for receitar, ele pode também receitar para a pessoa o sulfametazol mais o trimetoprim. Seria a segunda opção do terapeuta para pacientes com formas leves, moderadas e graves. Agora, nas formas graves, a anfotericina B, desoxicolato. Eu vou deixar a imagem aqui para vocês do lado. O tipo de remédios que são esses. Ela é dissolvida em soro glicosado a 5%. É administrada diariamente ou em dias alternados. Vou deixar uma tabela aqui do lado também para vocês dos medicamentos que é utilizado. Bom, basicamente essa é a forma de tratamento da nossa doença, eu vou dizer brasiliense, eu não vou dizer esse nome porque o nome é muito difícil, para mim é difícil de dizer. Então, essa é uma das formas de tratamento por base de remédio. E agora a gente tem uma ideia do que seria doenças negligenciadas e tem ideia de qual é esse tipo de doença, uma dessas doenças. Por isso devemos sempre procurar um médico, procurar alguém que tenha conhecimento sobre isso. Bom, se vocês gostaram, se vocês entenderam sobre um pouquinho do que é essa doença, curte, comente, compartilhe e até o nosso próximo vídeo. Tchau!